partir de hoje também, nas informações, no fechamento do mercado, nós teremos a participação do Celso Ricardo, que é consultor do agro, palestrante, e que hoje traz exatamente as informações do peso que a China traz para o agronegócio brasileiro. O que a gente pode esperar na pecuária do mercado com a China? Esta é a pergunta de hoje. Seja bem-vindo, Celso. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro. Aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, sócio proprietário da empresa CR Gestão Consultoria, consultor no Brasil e nos Estados Unidos e palestrante. A partir dessa segunda-feira, eu estarei presente com vocês aqui no canal Tempo e Dinheiro diariamente para trazer informações sobre os cenários da cadeia produtiva de proteína animal, mais especificamente sobre a carne bovina e sobre a pecuária de corte brasileira. E hoje eu quero começar com um tema, com um assunto que eu venho defendendo há muitos anos, que chama-se representatividade da pecuária de corte no Brasil. Os preços da arroba do boi causam espantos no pecuarista mês a mês, ano a ano. Não existe estabilidade e equilíbrio. O pecuarista brasileiro investe em genética muitas das vezes, em melhoramento de pasto, em tecnologia dentro da sua propriedade rural, mas na hora da comercialização dos animais se topa com cenários adversos, com preços da arroba do boi muito abaixo do que esperado, e o pecuarista brasileiro acaba arcando muitas das vezes ao longo dos anos com muito prejuízo. Mas eu digo para vocês que esse cenário pode mudar a partir da representatividade que a pecuária de corte brasileira necessita. Pessoas e grupo de pessoas trabalhando em prol dos interesses do pecuarista brasileiro. Mercados, cenários, perspectivas, bolsa de valores. As grandes indústrias do setor da carne têm a sua representatividade que trata assuntos específicos e de interesses do setor dos frigoríficos. Por que a pecuária de corte não tem? Por que o pecuarista brasileiro precisa viver sempre com indefinições e incertezas, principalmente com relação à escala de abate, consumos e principalmente sobre o preço? O agronegócio brasileiro, assim como a pecuária de corte no Brasil, vive a partir de manipulação e de interesses de um pequeno grupo, seja ele governamental, de empresas, de associações e também das multinacionais, principalmente aquelas que estão ligadas com as tradings e o mercado internacional. O pecuarista, particularmente, nunca tem vez nos debates que acontecem em prol da cadeia produtiva da carne bovina brasileira. O interesse dos frigoríficos sempre está em primeiro lugar. As necessidades, os investimentos, liberação de crédito, abertura de mercados, ninguém leva em consideração as informações que são necessárias para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, principalmente da pecuária de corte. Por isso que a pecuária de corte brasileira precisa de uma representatividade. Representantes que estejam não somente dentro do Brasil, como fora também, que acompanhem as comitivas lideradas e chefiadas pela ABIEC, por exemplo. O mercado de exportação não passa pelo crivo e pela avaliação do Ministério da Agricultura. Ministro e Ministério da Agricultura são apenas coadjuvantes. Todo o mercado de exportação está na mão da ABIEC. Ela que determina quando, como e onde será comercializada a carne bovina brasileira. É ela que representa os interesses não do Brasil, mas das grandes indústrias lá fora. Logo, ela vai ter o poder de comercialização, terá os melhores mercados e as margens de lucro para os grandes frigoríficos no Brasil estará sempre nas alturas. Hoje, o que justifica a queda do preço da arroba do boi não é a oscilação do mercado chinês, por exemplo. Mesmo que ele tenha uma grande representatividade, a diversificação comercial que os grandes frigoríficos têm, fora e dentro do Brasil, poderiam ter sustentado o preço da arroba em patamares mais altos. Eu, há uns 2-3 anos atrás, já havia previsto, e quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe, que o preço da arroba iria quebrar não somente a casa dos 200, mas iria chegar no valor de R$180 a arroba. E isso já está acontecendo em algumas regiões do Brasil. A casa dos R$200 já está sendo rompida. E não por uma questão de mercado, mas sim pelo poder que as grandes indústrias do setor frigorífico têm no Brasil. Como elas dominam as praças de maior oferta de boi e eles têm uma escala de abate maior, qualquer oscilação que o mercado possa oferecer, o alvo dos grandes frigoríficos é baixar o preço da arroba do boi. Como falta a informação completa de toda a cadeia produtiva para o pecuarista, esse produtor acaba tendo que se sujeitar a essa pressão que o mercado
a partir dos frigoríficos exerce e o preço da arroba do boi cai, e essa falta de opções de negócio faz com que o pecuarista brasileiro acabe tendo que assumir prejuízos, situações negativas que, se houvesse uma representatividade forte, com certeza o pecuarista brasileiro teria um melhor reconhecimento pelos seus animais, um preço de arroba justo e até uma bonificação por animais de mais qualidade. Os frigoríficos no Brasil, principalmente os grandes, determinam e definem o preço da arroba do boi quando e como eles querem. Mas o pecuarista brasileiro precisa entender que a pecuária de corte não se resume apenas ao que acontece dentro da propriedade rural. O pecuarista precisa ampliar os horizontes. Ele precisa se concentrar na operação dentro da propriedade rural, sim, mas ele precisa ter pessoas que estejam brigando pelos seus interesses da porteira para fora. Pessoas que estejam buscando mercado, opções de negócio, que estejam buscando melhorias de preço, legislação alterada, principalmente no que se refere à padronização de carcaça e outras tantas necessidades que a pecuária de corte brasileira tem, mas que não existe voz em Brasília para lutar pelos seus interesses. As grandes empresas deitam e rolam no mercado, e o pecuarista, que às vezes fica enclausulado dentro da sua propriedade rural, acaba não tendo a visão necessária para poder reivindicar os seus interesses, e eu entendo que a pecuária de corte brasileira é o elo mais importante dessa cadeia produtiva. Nós temos mercados dentro do Brasil que pagam mais pela carne bovina do que o próprio mercado de exportação. E por que essas informações não estão chegando lá no campo? A diversificação comercial dos frigoríficos favorece margem de lucros absurdas. Cortes específicos ou cortes especiais, como as linhas grill e gourmet, oferecem margem de lucro acima de 40% para os frigoríficos. Por que esses valores não chegam nos pecuaristas? Porque ele não tem representatividade. O pecuarista entende o mundo da carne de corte até a sua porteira, e ele precisa conhecer mais. Ele precisa entender de mercado futuro, de bolsas de valores, de trava de preços, mas ele precisa entender que o setor da carne bovina, ele é composto do antes, do dentro e do fora da porteira. Como que ele vai investir antes da porteira em tecnologia, em genética, melhoramento de pasto, se na hora da comercialização o preço do boi está nas mãos dos grandes frigoríficos e eles jogam como querem? Porque os governos, a partir da falta de atitude, justificam que o mercado tem que ter um livre comércio. Esse livre mercado faz com que as grandes empresas, principalmente os grandes frigoríficos, quebrem com a concorrência na produção de carne bovina e também possam definir o valor da arroba do boi quando e como eles quiserem. Dentro da porteira, o pecuarista precisa entender que a sua propriedade rural é uma empresa a céu aberto e ele precisa manter um giro produtivo, principalmente para sustentar financeiramente as suas operações. E ele não pode ter mais surpresas na hora da comercialização dos seus animais. Ele precisa entender que é sim possível a pecuária de corte brasileira ter equilíbrio comercial de venda e equilíbrio e estabilidade nos preços. Mas para isso ele precisa de representatividade. Ele precisa de pessoas brigando pelos seus interesses junto aos frigoríficos e aos mercados também. E aí eu estou falando do fora da porteira. Fora da porteira nós temos os frigoríficos que acabam criando uma barreira para as informações, tem a diversificação comercial cada vez maior, margens de lucros muito boas e tem um mercado à sua disposição. Enquanto os frigoríficos estiverem localizados, posicionados entre esses dois mercados que são importantíssimos, o mercado de compra e o mercado de venda, e os frigoríficos estão bloqueando as informações para que nós possamos ter igualdade, que nós possamos ter inovação, crescimento mútuo e simultâneo para todos, não vai adiantar, o pecuarista brasileiro vai seguir sendo refém e vai seguir amargando com o preço da arroba do boi cada vez mais instável e menor, ou seja, cada vez mais com prejuízos. Mas esse cenário eu garanto para vocês, pecuaristas brasileiros, que pode mudar. Se nós tivermos uma boa representatividade fora da porteira, com certeza nós vamos ter equilíbrio nos preços da arroba do boi. Nós vamos conseguir manter os preços mais estáveis e preços melhores para que compensem todo o investimento dentro da propriedade rural. Mas enquanto vocês, pecuaristas, se mantiverem refém e as grandes empresas dominarem o mercado de exportação, dominarem os interesses em Brasília, a pecuária de corte cada vez mais
vai ficar abandonada, os seus interesses vão ser cada vez mais esquecidos e os prejuízos e os problemas vão estar sempre acontecendo em maior volume dentro do campo, no setor primário, junto do pecuarista brasileiro. O prejuízo vai ser maior se nós não tivermos uma boa representatividade e esse cenário precisa mudar, essa história precisa mudar o mais rápido possível. Um forte abraço a todos vocês e eu espero todos aqui no próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Um abraço a todos. Muito obrigado, Celso Ricardo, pela participação, que vai ser diária, efetiva, escancarando as portas, né? As portas, os bastidores da pecuária brasileira. Obrigado, Celso. Até amanhã. Bom, nós ficamos por aqui com essas informações. Eu volto daqui a pouco com informações do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. 17 horas tem a divulgação de um novo relatório, mas está todo mundo de olho no relatório do próximo dia 11. Esse sim vai trazer grandes novidades com relação à qualidade das lavouras dos Estados Unidos. Brandalize volta também comentando essas informações no fechamento dessa edição. Por volta de 17 horas, todas essas informações estarão à sua disposição. A todos que estiveram conosco, muito obrigado. Até amanhã.